Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Chegando mais uma temporada do nosso programa Voando Alto. E essa temporada, gente, os temas estão incríveis. Portanto, acompanhem o nosso programa e acompanhem também. Ai, desculpa, começa de novo. Foi. Olá, pessoal, tudo bem? Chegando mais uma temporada do programa Voando Alto, diretamente da Rede Unique TV para todo o Brasil. E essa temporada, gente, os temas estão incríveis. Aproveitando, convido-os a participar das nossas redes sociais, Rede Unique TV, Voando Alto na TV e a minha rede social, Carolina Figueiredo Real. Lá a gente vai interagir, trocar figurinhas e também eu aguardo as mensagens de vocês. Qual é o tema que vocês gostariam de ver por aqui? A gente tem bastante coisa para conversar, trocar figurinhas e quem sabe você vai ser meu convidado para sentar aqui também comigo, hein? Então, bem-vinda. Obrigada. Tô tão feliz que tu veio pro programa. Estou super feliz de estar aqui também, de ter sido convidada por ti para participar. Eliane, a gente sabe que o Voando Alto é um programa de variedades. É um programa que a gente se conecta com as pessoas que estão em casa em todo o Brasil. Nós temos pessoas em São Paulo, Floripa, Rio de Janeiro, enfim, região sul, sudeste, nordeste. E muito se fala no programa e no dia a dia sobre empreendedorismo, sobre fazer o que ama e como trazer isso, o que a gente chama, para o nosso universo de trabalho. Nem sempre é um caminho muito simples, né? Sim, Mas desafiador. a gente acaba encontrando uma forma de trabalhar com o que a gente ama. E foi isso, gente, que me chamou a atenção quando eu fui lá na Shea Molduras e conheci a Eliane. E nós começamos a trocar figurinhas. Ela fez as molduras aqui do nosso ateliê, dos meus diplomas, que é um momento também bem especial que eu vou compartilhar com vocês já já algumas imagens. E aí eu descobri uma história de família, uma história de empreendedorismo, de muitos desafios. Sim, bem desafiador. E aí eu queria, agora deixa ela falar, porque eu falo demais. Conta pra gente um pouquinho da história, né? Da história, da tua história e como a gente chegou até a Shea Molduras. Eu escolhi, né, por profissão, ser estilista. Sim. Então, a minha formação toda é em moda, né? Tá, Eu trabalhei por muito tempo numa empresa daqui de Florianópolis. Trabalhei por 10 anos para a Gaia, tá. que hoje é Teia, Sim. que é até de amigas minhas, né? E que a gente fez amizade durante esse período aí, né, Sim. que a gente trabalhou junto. E os meus pais já tinham a molduraria durante esse tempo todo, né? A Certo. nossa molduraria tem 29 anos. Ai, bastante Esse tempo. ano faz 29 anos, bastante Sim. tempo. Aham. E eu sempre participei também da molduraria, né? Desde os meus 16 anos, mesmo, né, ainda no ensino médio, eu participava lá dentro, fazendo acabamento, ou estando junto em atendimento com os meus pais, né? Que na época meu pai ainda era vivo, né? Sim, E sim. ele que fundou a molduraria, né? Que é uma referência aqui na região, né? A Sim, gente nós tem, somos bem conhecidos, assim. tem um nome forte. Quando a gente fala de molduras, várias pessoas me indicaram ir até você. Graças a Deus. Assim que é bom, né? Sim, É, então, daí, quando meu pai faleceu, sim, a história ficou um pouquinho mais difícil, né? sim, A mãe ficou sozinha na molduraria, né? Então eu acabei ficando com esses dois caminhos, né? Ou eu continuava a minha carreira como estilista, né? sim, Ou eu assumia realmente a molduraria, né? sim, A mãe também já tinha uma certa idade, então ela já estava mais cansada também de trabalhar sim, sozinha na loja, né? sim. Então eu optei, por ser filha única também, Ah, não sabia. por ser filha única, então em assumir a molduraria e também para estar mais perto dela, né? Sim. Porque com o falecimento do meu pai a gente se aproximou mais ainda, né? A gente Imagino. sempre foi uma família muito unida, Uhum. mas com o falecimento a gente acaba se aproximando mais, né? E agora mais do que nunca, né? Faz mais ou menos uns 15 anos que eu saí da empresa que eu trabalhava e Ah, já tudo assumi a isso? molduraria. Ah, bastante Isso, tempo, faz né? bastante É. tempo. Agora, assim, ó, tua mãe, a gente olha pra dona Maria Helena. Maria Helena, Maria Helena, aham. gente, ela é super elegante. A gente olha pra ela, a gente vê um viés de moda ali. Tem, é uma referência para mim, sempre foi. É, né? Sempre. Foi inspiração, assim, pra fazer a tua faculdade de moda? Com certeza, com certeza. A mãe sempre foi uma mulher muito elegante. Muito? Uhum. Sempre, assim, sempre de combinar roupa, sempre Sim. preocupada com o visual para ela Uhum. se sentir bem, né? Sim, Então isso também é uma referência para mim, né? Para a gente se sim, vestir para a gente, né? justamente. E não somente para os outros, porque de certa forma a gente se veste para os outros também, né? Sim, A roupa
fala, né? É a nossa identidade, né? É. A gente se identifica com o que a gente veste. Sim, Então, sim. isso é muito importante, assim, como a gente quer se comunicar ao mundo, né? Sim, em 3 segundos a pessoa tira uma ideia de quem você é através da imagem, Tira, com certeza, com né? certeza. Então, ela sempre foi essa referência para mim, né? Sim, Mesmo dentro de casa, sem sair, a mãe sempre esteve bem arrumada. Então, isso é algo que eu trago sempre comigo, assim, né? sim, sim. E aí, quando você fez moda, ela deve ter ficado super Nossa, feliz. amor, né? Amor. Imagina? E eu desde pequena, é meio clichê falar, Uhum. porque a gente faz as roupinhas para as Barbies, Sim, né? sim, Eu fazia. sim. Então isso sempre veio comigo. Quando eu decidi fazer moda, era algo que para mim era certo. Eu não tinha dúvidas que era o que eu queria, o caminho que eu queria seguir assim para a vida, né? Sim. E fiz, né? E fiz por muito tempo, Fez e né? trabalhou e executou com, né, com grandeza. Que Conseguiu, bom, conseguiu obrigada. conseguiu entrar no meio e se manter no meio também, porque não é fácil, Não é fácil, realmente não é né? fácil. É A um meio gente, muito competitivo, né? muito. Uhum. É bem desafiador mesmo. E a gente vê, eu vejo assim, eu tenho amigas, pessoas conhecidas, que fazem moda e depois vão para uma outra profissão porque não tiveram êxito na carreira, né? É uma Sim, carreira bonita, mas uma carreira bem desafiadora, é bem difícil. É um né? meio que tem muita concorrência, né? Sim. Tem muitas dificuldades também. O mercado é muito vasto. E imagina isso há 15 anos atrás, Isso, mais, um mais pouquinho mais, 20. Eu me formei uns 20 anos, Sim, então já era difícil, né? Agora eu acho que com essa questão de globalização, facilidades de internet também, que não tinha recursos, tanto né? na época, né? Uhum. Agora eu acho que é mais difícil ainda. Sim, Eu não estou sim. tanto inserida agora no mercado de moda, né? Mas não deixa de ser tendência também as molduras, né? Então, é aí que eu queria chegar, porque, gente, hoje em dia, na moda, a gente tem uma questão que é o Who Hunter, que faz aquele estudo, né, da percepção das pessoas em cada região do mundo, depois sai o Pantone das cores, e aí sai a cor da estação, sai todo, aí a gente vê a moda na roupa de cama, nos utensílios Isso, de cozinha, na na decoração, né? Em decoração, geral. nas molduras, Nas molduras, nos né? carros, em tudo, né? Em tudo que a gente A vive, né? gente vê uma tendência, né? Agora tem tendências de cores de carro também, que são cores bem inusitadas, bem diferentes, que a gente nem sabe Sim. identificar aquela cor, Aham. Não sabe né? nem nomear, né? É isso, É justamente. verdade. E aí me conta um pouquinho, como é que hoje a gente vendo no seu dia a dia, né? Como é que é o seu dia a dia lá nas molduras e como é que você trabalha todo esse seu conhecimento dentro das molduras, porque quando a gente vai lá, a gente não acha só molduras, a gente acha outras coisas que a gente já vai contar, né? Mas no teu dia a dia, como é que é o teu dia a dia hoje lá? Essa questão de tendência a gente sempre tem que estar bem antenado, né? As Sim, fábricas que nos fornecem os insumos, elas também estão antenadas com isso. Então a gente sempre tem essa pesquisa de tendência anual tá, e então da mesma forma que a roupa tem as tendências que aparecem, sim, as molduras também têm. Então sempre tem coleção nova, com cores novas, é mesmo, texturas novas, todo olha, ano tem lançamento. sim, Normalmente temos 2 lançamentos ao ano, e isso a tá, gente sempre vai postando também nas redes sociais, né? Hoje sim, em dia o Instagram, né, é o que mais a gente divulga, né? sim, E então a gente sempre está colocando cores novas. A gente também tem nos quadros a questão dos passe-patous, que são aquelas sim, margens, né, que vão de uhum, contorno. Então uhum. tem cores diferentes também. A gente pode fazer montagens diferentes e tudo isso acaba sendo tendência E também, né? quando chega um cliente lá e não sabe muito bem o que quer, tu consegue dar esse direcionamento, tu consegue mostrar para ele essa Sim, tendência. sim, sim. Quando eu, claro, né, eu já tenho esse know-how da moda, né, da questão da Uhum, roupa. Então, uhum, quando eu vim para a loja, eu fiz um curso para me atualizar, porque eu estava um pouco fora da questão mais acadêmica, né? tá, Então, uhum, eu fiz um curso de design de interiores para certo, poder voltar mais para a questão de dentro de casa, e não legal, só do uhum, visual de roupa, né? uhum. Então, com isso, eu consigo aplicar também para direcionar para o cliente. Então é legal porque assim, a pessoa às vezes chega lá, não sabe o que quer e sai com uma super consultoria. A gente ajuda. E uma coisa que me chamou a atenção, antes da gente conversar, que eu chegava lá para fazer os meus orçamentos, para ver as coisas e tal, elas
sempre muito bem vestida, e a mãe dela naquela elegância toda. Eu falava, Imagina. gente, tem alguma coisa por trás disso, não é só moldura. E aí, hoje em dia, né, quando eu vou te indicar e falo para as pessoas, eu falo, olha, vai, mas vai aberta a conhecer outras possibilidades, porque tem, além das possibilidades, tem a consultoria, tem esse trabalho por trás, né? Eu acho que faz diferença. A maioria das pessoas realmente não tem noção de como que vai colocar a moldura na parede, né? Sim, E não tem por que ter, né? Porque não trabalha com isso. justo. Então, a gente auxilia, né? Eu acho que Uhum. é uma mistura. A gente tem que dar liberdade para o cliente, para ele Sim, colocar o que ele gosta na parede, sim, até porque é ele que vai olhar todos os dias, né? E a justamente. gente sempre comenta que os quadros são histórias, né? São memórias que a gente coloca na parede. Então tem Sim. que ter um sentido com o cliente, né? Uhum. A moldura também tem que ter essa conversa. Sim, Mas ao mesmo tempo a gente coloca também a prática, né? sim. Do nosso conhecimento, do que vai ficar mais harmônico, do que vai combinar melhor. Então é um conjunto, né? Tem que ter essa troca. Sim, e a empresa é totalmente familiar. Totalmente familiar. Totalmente familiar. E isso também traz é um diferencial, né? Porque a gente chega, a gente sente aquele aconchego, bem tratada, tem aquela coisa de a gente saber que as pessoas estão trabalhando ali por trás, né? Tem uma história, está cuidando de uma foto, a foto tem a gente já leva uma foto, um quadro, enfim, para colocar moldura, já tem uma história por trás. Às Sim. vezes trouxe de uma viagem, né? Uma tela, Uhum. né? É algo significativo, né? Então é muito importante que a gente coloque isso nas mãos de uma pessoa de confiança, né? E esse trabalho familiar ele faz com que a gente se sinta seguro, deixa lá e Ah, que sabe que vai maravilha. ter um trabalho bem feito, né? De qualidade. E para mim isso é bem importante, assim, porque a empresa nasceu familiar Sim, e mesmo tendo crescido já de quando ela nasceu, vamos sim, dizer assim, eu acho muito importante que ela continue com esse sentido. sim, Para mim, a pessoa que entra, né, o cliente que entra lá tem que se sentir em casa, porque justamente. sempre foi dessa forma e eu Sim. acho que é a forma que deveria ser, o correto. E a tua família, os teus pais são de Floripa? Não, nós somos todos do Rio Grande do Sul, Tá. mas nós moramos aqui há 30 anos. Sim. Teu A pai? gente veio, né? Meu Uhum. pai veio para cá, né? Meu pai tinha fazenda, Olha na só, verdade, gente. Ah, bem, né? O sim. oposto do que O a que que ele, gente que ele trabalha. criava lá? Teve plantação, teve criação de gado, não deu Olha, certo, tá. acabou falindo. Olha só. Daí, por conta disso, nós viemos morar para cá. E daí, como ele faliu, a gente tinha um carro, que foi o que ele vendeu para montar a molduraria. Sempre tem uma história, né? Sempre tem uma história, sempre Que tem. legal, que Então bom. foi bem difícil, assim, na Sim, época, né? Mas deu tudo certo, né? É minha herança hoje, né? Foi a sim, minha herança, é a sim, loja, sim. e deu certo, Que tá bom. E dando. tá, todos esses são 20 anos São 30 anos aqui em Floripa. aqui em Floripa. Sempre no mesmo local ali? Sempre no mesmo local. A gente começou do outro lado da rua, Lembro. com o nome de Planimar. Tá. Mas foi por muito pouco tempo e logo depois, meses depois, já virou Achei Molduras, que há muitos anos atrás, quando eu era criança, lá na cidade de Goiás, onde a gente morava em Rio Verde, ele fez uma loja de presentes, que era Achei Presentes. E Ah, daí, tá. quando ele pensou em escolher o nome, ele pensou, vou colocar Achei Achei Molduras, molduras. Legal. que é um Ah, nome fácil, né, sim, de sim, você achar, por exemplo, numa pesquisa, né? sim. Na época era lista Mal telefônica, sabia ele que a gente tinha rede social, né? não é? E ele adorava, ele era bem inovador, assim, também. Aham. Porque na época tinha começado a questão dos e-mails. Sim. Então, até hoje chega cliente lá que era dele, falando: Ah, eu tenho saudade dos e-mails que o seu pai me mandava de parabéns, de Olha felicitação. só. Então, ele tinha essa troca lá já com os clientes. Sabe que quando eu comentei com a minha família que tu vinhas pra cá pro programa, a minha mãe falou, mas eu sou cliente deles há Ah, muitos que anos. E delícia! é legal isso, É né? muito É legal. muito Isso é legal. muito legal. Eu tenho essa troca diária, assim. Tenho Uhum. muitos clientes novos, né? Tá, Sempre, né? sim, Tá chegando aham, gente nova, mas sim, a maioria é indicação. Alguns Google, né? Claro, sim, né? Tem gente que vai uhum, pela pesquisa do que é mais perto, praticidade, sim. né? A gente sabe que tem. Mas a maioria é indicação. Indicação. É, É. pois é.
aqui, fui indicada e comentei em casa, lá também ela já tinha, falei, 2 indicações, eu tô indo. Ai, coisa boa. Um diferencial também, gente, que me chamou a atenção é que eu tenho certeza que a gente tem uma conexão aí muito profunda, que ao entrar, tinha uma plaquinha assim, aqui o seu pet é bem-vindo. Ai, aquilo me desmontou. Aquilo me Sim. desmontou, eu falei, por que eu não trouxe o Ai, meu? amamos. Né? Eu tenho, né, também, Sim. né? Quem tem pet sabe que pet é filho pra gente, né? Sim, a caminha do meu tá ali guardadinha nos bastidores. A gente ama, assim, né? Sim. A mãe, eu, todo mundo adora. Então, e a maioria dos nossos clientes tem pet. Então, vão lá, tem pet que é cliente próximo, que Sim. passa ali só para visitar a gente, para Pra dar dar um oi, tomar uma aguinha no passeio. Que legal. Então, tá sempre aberta para eles É entrarem. todo um diferencial. Quando eu trago pessoas como você no programa, eu quero mostrar para quem está em casa o que tudo por trás tem uma história e que a história é sempre feita com amor dá certo. Né? Então, quando a gente transborda o amor, mostrando que um pet é bem-vindo, que é uma empresa familiar, isso tudo faz com que a gente tenha uma experiência. Quando a gente abre a porta da Shea Molduras, ali a gente já começa com a experiência. Né? E tudo isso é o que, pelo menos para mim, não sei para você que está em casa, é o que conecta. Para mim né? também. Para mim também. Eu acho que é esse o caminho. Gente, eu vou precisar fazer uma pausa, porque eu vou pegar essa moça, nós vamos fazer um voo bem rápido. A gente vai decolar lá na Shea Molduras e a gente volta depois do comercial. Eu quero contar para vocês um segredinho, assim, uma cerejinha do bolo que eu encontrei lá, que ela não conta muito para ninguém não, mas a gente vai trazer aqui para vocês já já. Até já. Voltamos e antes da gente continuar esse bate-papo, eu quero compartilhar com vocês uma grande novidade. A partir de agora, nós temos o Momento Pet, um momento especial onde nós vamos mostrar a vocês vários pets que estão disponíveis e em busca de um novo lar. Gente, tem cada fofura. Deem uma olhadinha nesses anjinhos. Eu gosto de falar de anjinhos de quatro patas porque eles são realmente, não tem nem como descrever. Dá uma olhadinha. Se você ficou interessado por algum,
independente da região que você estiver no Brasil, a gente vai se conectar, a gente vai dar um jeito dele chegar até você. É só mandar um direct para mim no Voando Alto na TV ou Carolina Figueiredo Real e falar o nome do pet e a cidade que você está e a gente vai fazer essa conexão, tá bom? Bom, gente, então vamos lá. Continuando o nosso bate-papo, a gente estava falando antes sobre pet, sobre experiência, né? Você Sim, falou que tem pet em casa também. eu tenho duas. Qual a idade delas? Eu tenho uma de 18 e uma de quase 2. Oh, meu Uma Deus. mais filhote. E se dão bem? Se dão super bem. Ai, que A delícia. velhinha já mais quietinha, né? Sim. Mas a filhote é a terrorista dentro de casa. É a alegria, né? Ela é um amor. Gente, quando a gente fala de pet, a gente estava falando que os pets visitam lá as emolduras e que cria toda essa atmosfera familiar e tudo mais, né? E as pessoas que têm pet se reconhecem e falam assim, poxa, eu sou bem-vinda, mas meu pet também é bem-vindo aqui. Sim. E tem toda essa atmosfera muito gostosa lá. E quero chegar na cereja do bolo que eu falei para vocês antes do comercial, que são as coleções autorais. Que eu cheguei lá, estava lá esperando, tal, fazendo meu orçamento, daqui a pouco eu vi alguns quadros, algumas coisas muito diferentes do que eu já vi na minha vida. E aí eu comecei a perguntar e extrair essa cerejinha do bolo para vocês. E aí, me conta um pouquinho, quando começou, como é que foi tudo isso? Na verdade, eu comecei a parte de curadoria, né? Sim. Eu faço uma parte de curadoria de imagens também para ter algumas peças Tá. e todas peças únicas. Sim. Eu procuro sempre estar diversificando, conforme vai vendendo, a gente faz outras Ok. diferentes. Uhum. Para quando o cliente comprar, ele levar aquele exclusivo para casa. Ótimo. Não ter uma outra, até porque aqui praticamente todo mundo se conhece, né? Sim, verdade. Florianópolis é grande, mas É tem cidade muitas pequena. conexões, né? Sim. Uhum. Então, por conta disso também, para você não chegar na casa do seu amigo, né, ou de um familiar e ter o mesmo quadro, né, na Sim. parede. Uhum. Então, eu sempre procuro estar dando essa diversificada. Só que eu, por ser uma pessoa criativa e ter trabalhado com criação, diretamente com criação, eu senti essa necessidade de voltar a criar. Então, como eu não podia criar mais roupas, comecei a criar as artes, né? Sim. Também já tive cursos de artes, né? Artes plásticas, de diversas técnicas, né? Diferentes, e uso, né? Hoje, nos quadros, uma mistura de tudo. Então, eu não foco, tipo, num tipo de arte só arte contemporânea, uma arte mais abstrata, ou algo mais decorativo. Eu tento estar mesclando uma coisa com a outra também para ter essa diversidade e exclusividade também para os clientes, né? Então tem a curadoria de peças e Isso. tem a sua produção, a sua coleção. A minha coleção autoral, também todas peças únicas. Então eu acabo dividindo em pequenas coleções, cada Certo. uma com um tema diferente, né? Uhum. Sendo possível lançá-las novamente em outra oportunidade, Sim. mas sempre com peças únicas. E como é que surge a inspiração? Como é que é no teu dia a dia? Qual é o momento que você para e fala assim, hoje eu vou criar? Ou vem de repente? Um pouquinho falta tempo, né? Porque a Imagino. loja me toma muito, Sim. é uma demanda bem alta, né? Sim. Graças, né? Graças a Deus, a gente tem muito movimento. Sim. Então a nossa demanda é bem cheia. Sim. Então, quando sobra um tempo, assim, que eu consigo realmente parar, né? Porque eu tenho várias ideias, já tenho ideias para outras coleções, assim, a cabeça não para. Porque tudo inspira, né? Sim. Quem é criativo, assim, tudo que a gente vê, a gente quer, já imagina alguma coisa. Ah, isso daqui dá para fazer um quadro. Eu já tenho algumas coleções anotadas Tá. que eu penso em fazer futuramente. Então, Sim. conforme a gente vai vendendo, Uhum. eu já vou começando outras criações. Lá mesmo no... Lá mesmo no nosso ateliê, Ateliê. lá na loja mesmo. Sim. Tem a parte, né, para quem não conhece a loja, né, que não Sim. foi, a gente tem a parte de atendimento na frente. Sim. Logo na sequência, onde o cliente também consegue ir, né, a gente tem o ateliê de produção Tá. e a parte de corte e estoque, que é no final da loja, né? Ah, tá. É bem segmentado, então, A separado. gente faz tudo bem divididinho, Uhum. assim. E lá mesmo que eu crio também, às vezes eu levo algumas coisas para casa, faço uma parte em casa e depois eu concluo lá, né? Sim, porque tem gente que fala que precisa do ócio criativo, Sim, né? isso ajuda muito, né? Para poder vir inspiração e tudo Uhum. mais. Precisa desse momento? Precisa também. Eu acho que é um conjunto de coisas. Uhum. E eu acho, para mim, pelo menos, né, essa parte de criação tem muito com a nossa experiência de vida também, né? Com as Sim. histórias que a Uhum. gente viveu,
com conexões de lembranças passadas. Então, tudo faz a gente se inspirar, né, de alguma forma, né? Sim. Ou às vezes algum objeto diferente que te faça também lembrar daquilo. É legal, gente, porque é tudo muito inusitado, né? A gente vai soltar algumas imagens aí vocês vão ver. Tem peças que têm estampa, tem peças que têm elementos, tem arte, né? Tem eu gosto bastante de Sim. misturar as coisas, E assim. quanto tempo, em média, né, para produção, para desde a criação, você colocar a ideia no papel e colocar em prática e tá pronto ali Para o para produto venda? final. É, Depende do tipo de técnica utilizada, né? certo. Mas Uhum. assim, ó, em média, às vezes uns 15 dias, Tá. né? Parte de Uhum. criação, assim, até o final, quando eu pego um projeto, do início ao fim, uma média de 15 dias. A não ser que tenha algo muito difícil de ser feito, né? Então precisa esperar, às vezes, secar um material, né? Uma Sim. colagem. Mas Uhum. se não, numa média de 15 dias para produzir. Não é um tempo tão demorado, é um tempo, né, interessante, assim, é Sim, rápido, né? eu não acho tão demorado. Depende mesmo. Tem, claro, né? Tem artistas que pintam telas a óleo, né? Sim. Eu não Uhum. faço esse tipo de pintura, né? Esse tipo de Sim. arte, né? É outro tipo de quadro, vamos Quais dizer materiais assim. você usa? O pessoal tem Nossa, bem noção em casa, assim. recortes, canetas diferenciadas, aquarela, um pouco de tinta também eu utilizo. E aí tem as molduras já que é juntar a fome com a vontade de comer, né? Ele já É, tem, faz a tela, já tem a moldura às e essa vezes até a conexão moldura te inspira. me inspira para criar alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa para usar essa moldura. Olha só que legal, bacana. E se eu quiser, por exemplo, eu tenho uma ideia e eu quero fazer algo, mas eu tenho só a ideia, eu não sei fazer. Eu posso ir lá e você executa, você faz a Sim, a peça gente pode sob encomenda. pode fazer sob encomenda, Ai, interessante, gente. Olha só, bem dicas, personalizado. dicas de presentes, hein? Tá chegando aí agora o quê? Dia das Mães, depois tem Dia dos Namorados, Isso. né? Então tem bastante coisa aí pra você dar uma O nosso diferenciada. carro-chefe lá na loja, que eu sempre falo, são as caixinhas, né? A gente faz muito quadro caixa com objeto dentro, com foto, montagem com algumas coisas dentro pessoais, né? A gente fez ano passado, até que a gente postou para o Dia dos Pais, quadro com Sim, objetos pessoais de um pai de uma cliente também que ele usou muito durante a vida. olha Fica só. muito legal e é muito emotivo, né? São os quadros que têm história, né? A Uhum, justamente. conexão, as Uhum. memórias, né? Porque passa de geração a geração, né? Ele fica ali na parede, as pessoas que vão até o local, elas vão ver aquele quadro, e aí às vezes aquele quadro ele é uma herança para um filho, para um neto, e vai Isso, com passando. certeza. Então não é uma coisa e tem todo um sentimento, né? Tem sentimento. Eu acho que a arte para mim é isso. Ela tem que te transmitir algo. Tu Sim, tem que se conectar de alguma forma com ela. sim, Esse sentimento, independente do tipo de arte, pode ser um rabisco, mas se aquilo você olhar e se conectar, você tiver um sentimento com aquilo, essa troca, para mim é arte. e deve ser difícil para você não se desapegar das peças? Como é que é? Não sou tão apegada, não sou tão É, apegada. é, Aham. Eu gosto dessa troca. porque Eu tem gosto gente desse que que circule. sim, é uma energia, né? É uma É, energia que eu vai, acho. que volta. O cliente me traz essa energia também. Sim, Eu fico sim. muito feliz quando alguém gosta e quer ter aquela energia que eu coloquei ali, Uhum, aquele sentimento que eu pus ali para sim, si. Isso é muito legal. que bom. Essa é a melhor parte. Tá vendo, gente, como o olhinho brilhou? É a cerejinha do bolo, né? Eu É, falo que é a cerejinha do bolo porque, assim, você vai lá preparar uma moldura para alguma peça sua especial, mas você tem N possibilidades, né? Gente, antes da gente terminar, eu quero agradecer. inclusive, eu trouxe uma peça para você. Ah, é verdade! Ela tinha comentado antes da chegada. Essa eu fiz para você. Ai, 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 Espero que ai, você ai. goste. Posso abrir? Pode abrir. Paulo, eu vou abrir, hein? Vamos ver, vamos ver. Aquelas crianças, né, que rasga tudo. Tentando abrir com elegância, gente. Não, e o diferencial, né? É quando quando a pessoa faz com amor. Ai, que lindo! Ai, meu Deus do céu, não acredito. Paulo, foca, Paulo. Olha isso. Voando alto. E aqui atrás tem
Gente, aqui atrás ainda tem uma mensagem linda, linda. Ai, vou chorar. Ah, Cada um pode chorar. não Ai, chora, senão eu vou muito chorar legal. também. Depois eu leio com mais calma, porque senão a gente não vai conseguir fechar o programa hoje. Eu quero te agradecer muito, Que bom muito, que gostou. muito. Fico bem feliz. Vai ficar aqui, com certeza, vai fazer parte desse cenário aqui. A gente vai colocar ele no ar. Gente, um avião voando alto, tá? Depois eu vou ver fotos e vou mostrar para vocês nas redes sociais. Ai, muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada por ter me convidado também, adorei, Imagina. adorei. Gente, esse foi o nosso programa Voando Alto, mas antes, deixa eu agradecer a Renata, lá da Agência Viva em São Paulo, lá no Jardins, que está conectada com a gente também. A Dona Maria está lá no Nordeste, não perde dos nossos programas, sempre está interagindo conosco nas redes sociais. E falar para vocês que depois do Voando Alto tem um programa de receitas imperdível da Dona Dixie, hein? Aproveitem. E também agradecer mais uma vez o pessoal da Must Brie, que me veste nessa temporada do programa. E a você novamente, Eliane, que venha Eu que sempre. agradeço. Na próxima, eu quero a tua mãe junto, hein? Vou convencer ela de vir. Vamos trazer a Dona Maria Helena também. Então a gente se despede do programa. Aproveitem, assistam, compartilhem com as pessoas que você ama. Se inspirem nessa história. Conectem-se lá também na Achem Molduras. E a gente se vê, gente, na próxima semana. Um beijo, tchau, tchau.